O Nassim Taleb tem um livro muito bom chamado O Antifrágil, um best-seller, que ele propõe essa ideia de antifrágil como antônimo à fragilidade. As pessoas geralmente pensam que o antônimo de fragilidade é resistência, resiliência, ou rigidez, ou algo parecido. O que o Taleb fala que não, porque quando você é resistente, simplesmente você está aguentando levar porrada, por exemplo, passos da vida ou algo parecido. O antifrágil ele é diferente. Ele é uma pessoa que leva a porrada e se fortalece e não simplesmente resiste. Então, quanto mais porrada levar, mais fortalecido vai ser. É claro que o Taleb coloca que existe um nível. Existe um nível a partir do qual você não vai aguentar mais. Se você tiver estímulos pequenos, indutores que ele chama, você consegue se fortalecer dessa forma. É mais ou menos o processo que a gente faz para ganhar músculo na academia. A gente faz ali o exercício para os músculos, causa uma tensão nele, mas eles se fortalecem dessa forma. Esse seria um processo que, na visão do Taleb, ocorre em diferentes escalas. Ele traz o exemplo da hidra, que vocês veem na imagem, que seria esse bicho parecido uma cobra com várias cabeças. E na mitologia grega é um monstro que, se você cortar uma dessas cabeças, vai nascer duas. Então, é mais ou menos isso, a ideia do antifrágil que existe aí nesse animal. Quanto mais você tenta, se você não consegue matar ele, você fortalece ele, né? Tem esse ditado. O que não me mata me fortalece. Então, é na dor que você se fortalece. Essa seria a mentalidade antifrágil ser adotado na vida pessoal, na vida empresarial, enfim, na própria história da humanidade. Eu acho interessante a parte que ele fala da antifragilidade do coletivo em detrimento do indivíduo, porque quando você pensa assim no antifrágil, você está pensando no indivíduo que se supera das adversidades, se torna mais forte, mas o Taleb fala isso para a sociedade, que vai ter alguns indivíduos que vão se sacrificar do ponto de vista individual em detrimento do coletivo. Isso é a própria história da evolução, a evolução das espécies, do Charles Darwin. Você tem aqueles que ficaram para trás, entre aspas, mas que de certa forma se sacrificaram em detrimento do coletivo. O próprio no livro Sapiens, lá do Harari, ele fala desse viés, né, de que muitas vezes você teve sacrifício de, entre aspas, humanos na guerra, entre outras coisas, para você ter o melhor para a espécie, né? Os caçadores que iam atrás dos animais ali, eventualmente algum indivíduo ali falecia, perdia numa batalha com um mamute ou algo parecido, mas a espécie se mantinha. E quando ele traz isso pro lado do empreendedorismo, eu acho uma sacada muito boa, que o paralelo que ele faz ali no capítulo 4 do livro do empreendedor fracassado com um soldado de guerra. Tá? O soldado de guerra que vai para a guerra e morre na guerra, ele é condecorado, muitas vezes ele é homenageado, melhor dizendo, né? Ele recebe ali várias homenagens, ele é bem visto. Ele recebe honrarias póstumas, e o empreendedor que fracassa, ele não tem esse entre aspas carinho dado, né? Todo esse estima positivo. Na verdade, o que o Taleb fala é que esses empreendedores que fracassaram, eles foram importantes para a sociedade, porque foi a partir deles que outros se destacaram, puderam competir e oferecer, em tese, o melhor serviço para a população. Então, ele dá muito exemplo dos restaurantes. É comum os restaurantes fracassarem, né? É muito difícil um restaurante ficar durante muito tempo em exercício. Só que esses restaurantes que todo mundo tenta oferecer o melhor em termos de preço, qualidade, enfim, atendimento, acaba que é um estímulo entre eles, coletivo, para alguns se destacarem e oferecerem o melhor serviço para a sociedade. Então, aqueles que fracassaram, entre aspas, foram importantes e deveriam ser reverenciados como se fossem soldados de guerra que perderam a batalha, mas foram importantes porque se doaram em prol do coletivo. E a antifragilidade do sistema está justamente aí. Quando você pega um restaurante, ele pode não ser antifrágil, porque ele pode vir a falir, mas o sistema como todo coletivo, que eventualmente algum indivíduo vai ter que se doar, ele faz com que a perca de um ou dois restaurantes faça com que o sistema geral de restaurantes que serve uma cidade ou uma população melhore com o tempo. A história da humanidade, na visão do Taleb, é uma história da antifragilidade. A gente deve buscar sempre essa antifragilidade, seja do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo, quanto sociedade.